Oi galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Hoje eu trouxe pra vocês o livro 10 Dates Surpresa. Então, ele é indicação, foi indicação de uma das seguidoras aqui do canal, de uma das inscritas, que é a Adriana. Então, muito obrigada, Adriana, por comentar e indicar esse livro pra mim. Esse vídeo é todo pra você. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a história, fiquem todos comigo e sejam todos muito bem-vindos. Bora lá, gente, deixa eu dar umas informações pra vocês antes de começar a falar sobre o livro. Primeiro, ele é da autora Ashley Elston, ele foi publicado aqui pela editora Globo Out, né, que agora mudou de nome, é só Out. E ele tem 328 páginas, é do ano de 2020. Ele se encontra ali no gênero jovem adulto romance. E eu dei 5 estrelinhas pra ele. Eu amei esse livro e eu preciso dizer isso logo de cara. Eu fiquei apaixonada pela essa história e ela me conquistou logo nas primeiras páginas. Eu comecei a ler o livro e eu já fiquei com um sorriso no rosto. Eu amei de verdade, gente. Vamos lá, deixa eu contar um pouquinho, fazer um breve resumo sobre o livro. Ele vai contar a história da Sophie. O que acontece? Tá ali no final do ano, a Sophie, os pais da Sophie, ela é uma adolescente, ela tem 17 anos, ela mora numa cidadezinha e os pais dela estão indo visitar a irmã dela que mora numa outra cidade ali por perto. E a irmã dela está grávida, né? Ela tá de repouso porque ela teve complicações na gravidez, então os pais estão indo lá ficar com a irmã dela e com o marido, né, nesse final de ano, passar esse feriado de final de ano com eles. E a Sophie não vai, ela preferiu ficar e ela vai passar as festas do feriado com os avós. Então, na verdade, o que ela queria mesmo era ficar com o namorado. Mas a gente já vai chegar nesse ponto, né? Então ela insistiu e ela acabou convencendo os pais a deixar ela ficar lá na cidade e ela nem na casa dela, né? Na casa dos avós. E é o que ela faz. Ela vai pra casa dos avós mas antes dela ir pra casa dos avós, ela combina de encontrar com o namorado numa festa, né? Quando ela chega lá, ela tá caçando o namorado, caça, e nada do homem aparecer. Aí que ela chega meio que por trás, assim, no local, e não é traição, gente, mas é algo bem ruim, tão ruim quanto uma traição. Ela ouve o namorado dela falando com o melhor amigo dele, algo assim, nada positivo a respeito dela, como se ele dissesse assim, eu preferiria que ela fosse embora, que ela fosse ver a irmã dela e me deixasse sozinho durante esse tempo das férias, sabe? Eu queria passar esse período de férias sem a Sophie. É duro ouvir isso do seu namorado, né? O cara não tem vontade nenhuma de ficar com você, então é complicado. Ela ouve isso, ele descobre que ela ouviu, vira o maior escarcéu, o maior problema. E ela vai embora, ela, super magoada, ela vai embora pra casa da avó. Quando ela chega lá na casa da avó, a Sophie ela tem uma família muito grande. Os avós dela, acho que eles tiveram 8 filhos. Se eu não me engano é isso, 8 filhos. Ou 6. Alguma coisa do tipo, gente. Mas é muito, muito filho mesmo. Então ela tem muitos primos, tem muitos parentes. A casa da avó dela é assim, é constantemente gente entrando e saindo. É muita comida, é muita gente. Você tropeça nas pessoas da quantidade de pessoas que tem ali naquele lugar, né? E a Sophie, quando chega lá, ela fala com a avó, conta o que aconteceu e tal, ela é muito triste, muito chateada. E na manhã seguinte, essa história já rodou a família inteira. Todo mundo sabe o que aconteceu, porque a avó dela não esconde segredos de ninguém. E o que a avó dela pensa, né? Ela vai passar um tempo ali, acho que cerca de quase 15 dias que ela vai passar na casa dos avós. E ela decide que seria legal se durante esse tempo que ela iria passar ali, ela não ficasse à toa. Então ela organiza que para cada dia, né, tirando alguns dias de folga, ela teria encontros. A avó, que seria no caso os dates, né? Eles preferiram não traduzir a palavra date, porque pra gente aqui seria nada além de encontro. A avó dela decide que seria legal se ela tivesse encontros, né? Marcasse encontros pra ela ali com vários rapazes, pra ela não ficar à toa e não ficar sofrendo pelo idiota que falou mal dela, né? Que não se divertia com ela. Aí é isso que a avó dela faz. Ela planeja 10 dias de encontros. Então todos os dias a Sophie teria um encontro com um rapaz diferente. A família ama a ideia da avó. A Sophie não tem como dizer não pra nona dela.
E eles começam, todo mundo começa a organizar, e eles começam a disputar entre eles quem iria organizar o melhor encontro. E fica muito divertido, gente, muito divertido. Os encontros são extremamente engraçados. Eu dei gargalhadas com vários ali daqueles encontros. Eles, assim, são realmente alguns dos pontos altos do livro. Não é o ponto alto, mas é alguns dos pontos altos. Os encontros são maravilhosos. Não vou contar sobre nenhum deles. Quando vocês lerem, vocês vão descobrir. Mas tem essa questão dos encontros, aí cada tio, primo, 10 pessoas ali conseguem separar um dia, né? Eles vão marcar um encontro pra ela, e eles precisam elaborar uma coisa, um encontro bacana, que ficasse na memória dela e que ela pudesse se divertir. Não era nada sério, era bem casual, mas se evoluísse para algo mais, seria bem interessante também. É muito divertido, é uma situação maravilhosa, extremamente engraçada. Em paralelo a isso, tem a questão da relação da Sophie com a família dela. Essa família é muito grande, e durante algum tempo a Sophie ela ficou sem ir visitar os avós, ou sem passar muito tempo na casa dos avós. Por conta disso, ela acabou se afastando dos primos, ali os primos imediatos, né, que eram da idade dela. E ela se sente assim meio que deslocada ali entre eles. E tem essa relação tensa entre os primos. Não é muito tensa, logo eles se unem novamente porque eles são família, mas tem algumas coisas ali mal resolvidas que vão ser resolvidas ao longo do livro. Também não vou entrar em detalhes para vocês descobrirem quando vocês lerem. E também tem o vizinho, né? Porque sempre tem que ter o rapaz da casa ao lado. O vizinho da casa da família dos avós da Sophie, que é o Wes. Ele também cresceram juntos. Toda vez que a Sophie ia pra lá, ele é o melhor amigo do primo dela. Toda vez que a Sophie ia pra lá, eles ficavam juntos, assim, eram amigos, né? Muito bons amigos. E quando ela volta, volta a conviver bastante com ele, rola ali umas faíscas, um negocinho ali pra dar emoção pra gente. E a gente vai desenrolar o livro, né? Com toda essa questão do drama, dos encontros, dos dates. Tem a questão da irmã dela, né, que tá grávida, e ela tá sempre falando das complicações, né, da gravidez, e ela tá sempre conversando com a irmã dela, elas têm uma relação muito bonita de verdade. Tem a questão com os primos, mais drama aí, gente, tem bastante drama nesse livro. Tem a questão do namorado que é ex, que a gente não sabe muito bem o que ele é, que eles não terminaram oficialmente. E tem essa questão deles mal resolvidos, então tem muita coisa nesse livro, muita coisa acontecendo. Mas pra mim o ponto alto de verdade é a questão familiar, é a família da Sophie, que é o ponto alto nesse livro. E é isso, é basicamente isso que a gente vai encontrar no livro. Bastante drama, mas não é um drama pesado não, tá? Deixando bem claro. A gente tem muita diversão e o livro não é pesado, não é nada disso não. Ele é um ótimo livro. E deixa eu agora dar a minha opinião pra vocês. Eu amei de verdade o livro, eu achei ele muito engraçado e muito divertido. Os dates, novamente, é um dos pontos altos desse livro, mas a relação dela com a família me conquistou. Eu tenho uma família muito grande e eu cresci, a Sophie ela cresceu numa cidade diferente da família dela, né? Ela não tava ali, não vivia na mesma cidade que os avós. Então ela tem esse tempo que ela precisava viajar pra lá junto com a família no final de semana pra passar um tempo com os avós dela, com a família dela, né? Então era diferente dos primos que moravam ali por perto, no bairro, a relação era diferente. E ela sente muito isso. Rolou uma identificação também porque eu passei a minha infância toda distante dos meus avós e dos meus primos. Eu cresci em um outro estado. A minha família, a maioria deles são aqui do Rio de Janeiro, né? 90% dos meus parentes são aqui do Rio de Janeiro e eu cresci em um outro estado, bem distante. Eu cresci lá no Amazonas, lá em Manaus. Então, quando eu voltei aqui pro Rio de Janeiro, eu já era adolescente. Eu tava ali nos meus 11 para 12 anos, acho que é isso, 11 para 12 anos, quando eu voltei pro Rio de Janeiro, há muito tempo atrás. Então, quando eu voltei, a minha infância não. Eu passei um tempo da minha infância aqui no Rio de Janeiro, mas foi muito pouco. Logo a gente se mudou lá para Manaus e quando nós voltamos eu já era adolescente, mas eu pude viver muita coisa boa com os meus primos e com os meus avós. Eu sempre tive uma relação muito boa com os meus avós. Agora eu só tenho meu avô porque as minhas duas avós já são falecidas, o pai da minha mãe também já é falecido. E eu só tenho o meu avô, par de pai, né? E eu tenho uma relação ótima com ele.
Mas toda essa questão da relação da Sophie com as avós me lembrou muito da minha relação com as minhas avós. Então me ativou esse lado, assim, bem saudoso delas, de verdade. E me deixou com o coração muito quentinho, porque minhas avós eram sensacionais, eram ótimas pessoas. Então isso me conquistou no livro. A relação delas com os primos também, eu sempre tive uma boa relação com os meus primos. A gente viveu coisas muito bacanas na nossa infância ali, na infância deles, né? Na minha adolescência, na casa da minha avó, a gente sempre fazia muitas festas, se reunia muita família, e isso me trouxe muitas lembranças boas, muitas lembranças positivas. Esse livro, ele mexeu com esse lado. Mais do que romance, mais do que qualquer outra coisa, esse lado familiar mexeu muito comigo. E pra mim esse é o ponto alto do livro. Essa relação da família, dos relacionamentos mesmo que você cria entre pessoas com quem você compartilha sangue e compartilha história. Então pra mim isso foi o ponto alto do livro. Ele mereceu todas as estrelas. Enquanto eu tava montando esse roteiro para esse vídeo, eu tava olhando lá no Scoob, né, as informações sobre o livro, passei os olhos por algumas resenhas e eu vi algumas pessoas criticando a questão do Wes, né, que é o mocinho do livro, que eles gostariam que a autora mostrasse um pouco mais da personalidade dele, porque elas sentiam que não conheciam o Wes da mesma forma como conheceram a Sophie. Para mim, o romance é uma consequência do livro. Ele não é o ponto alto, ele não é o ponto principal do livro. O tanto que o final deixa isso bem claro. Não vou contar qual é o final. Mas para mim não é o ponto principal. Para mim o ponto principal era essa reaproximação familiar que ela precisava ter. E que acontece ao longo do livro. Ela sente falta e ela percebe o quanto era necessário ela conviver com a família dela. E o quanto ela era feliz por ter a família dela por perto. Então para mim esse é o ponto alto. Os relacionamentos que ela vai ter no livro, se ela vai ter ou não, tudo isso é uma consequência. O romance é uma consequência na história dela, no livro. Não é o ponto principal, pra mim, pelo menos, né? E eu digo pra vocês, o livro é fofo, ele é bonitinho, ele é emocionante, ele é amorzinho, é pra deixar a gente com o coração quente, coração bem quentinho e bem feliz, de verdade, gente. Fica aqui a minha indicação, leiam esse livro, vocês vão amar. Eu fiquei apaixonada por essa história e muito obrigada novamente, Adriana, por ter indicado esse livro. Ela respondeu a uma tag que eu fiz aqui no canal e ela comentou sobre esse livro e na mesma hora ele já me conquistou. E novamente, muito obrigada mesmo, Adriana, por indicar. Fica aqui a minha indicação para vocês, leiam. A resenha escrita vai sair simultaneamente com esse vídeo, então vocês podem, se quiserem uma opinião um pouco mais sucinta, vocês podem ir lá no blog e ler a minha resenha, que vai estar lá para todo mundo, pra vocês verem. Tá aqui, ó, na descrição desse vídeo o link da resenha, vai lá e assistam. Vão lá e leiam a resenha. E é isso por hoje. Também vou deixar o link de onde vocês podem comprar. Comprando pelo link você vai estar ajudando a Bárbara, vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. Beleza, galera? É isso por hoje. Muito em breve eu volto com mais pra vocês. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E me aguardem. Até breve. Tchau, tchau.